E representantes do Partido Democrata apresentaram nesta segunda-feira um pedido de impeachment contra Donald Trump. Eles acusam o presidente dos Estados Unidos de incitar uma insurreição que culminou na última quarta-feira com a invasão do Capitólio. Sobre este assunto, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio ou Poggio? Professor? Pode ser Poggio, Thalita. Que bom. Muito boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender, viu? Boa tarde, é um prazer estar aqui falar com vocês. Agora, professor, uma dúvida. Explica pra gente. Em 9 dias, o presidente eleito Joe Biden assume o cargo, no dia 20. Esse pedido de impeachment é viável? Passa pela Câmara e pelo Senado há tempo? Seria algo inédito na história dos Estados Unidos, mas eu tenho dito essa frase tantas vezes, de algo inédito na história dos Estados Unidos, e as coisas estão acontecendo. É inédito na história dos Estados Unidos uma multidão desenfreada invadir o Capitólio. É uma possibilidade teórica disso acontecer. Na verdade, a Constituição diz que cabe à Câmara votar no mérito dos crimes e cabe ao Senado fazer o julgamento de afastar ou não o presidente. Questões processuais, quanto tempo demora, como que isso é feito, depende muito das regras do Congresso. Se houver uma vontade política, se houver um grande acordo entre os deputados e os senadores para apressar esse processo, em tese, isto seria possível, mas aí a gente precisaria verificar a temperatura política no Congresso. Quer dizer, o impeachment, como nós sabemos, ele não é apenas um dispositivo jurídico, aliás, ele é predominantemente um dispositivo político. Por que ele é predominantemente um dispositivo político? Porque quem julga o impeachment não são juízes, são deputados e senadores, são políticos que fazem o julgamento. Então, como são essas pessoas que fazem esse julgamento, eles fazem cálculos políticos. Então, no caso dos republicanos, eles precisam entender se apoiar o impeachment nesse momento vai ser bom ou ruim politicamente para o futuro deles. Então, esses são os cálculos que a gente tem que ficar atento a esse momento. Seria muito difícil isso acontecer em um período tão curto de tempo. Note que é possível que o julgamento continue mesmo depois que o Trump deixar a presidência. Os democratas eles podem submeter ao Senado, o Senado pode julgar depois, inclusive, do Trump deixar a presidência, especificamente a questão se o Trump deve ou não ser permitido concorrer ao cargo de presidente novamente. Essa é a questão fundamental que vai se colocar caso isso aconteça. Acho que esse é o grande elemento que está sendo discutido agora pelos democratas. Então, na verdade, não é ele sair antes da posse de Joe Biden, é ele ficar, ele não poder se candidatar inelegível nas próximas eleições. Essa é a grande questão, é um voto separado, Veja, não é que só porque ele só foi inelegível, precisa ser um voto em separado, e o voto sobre inelegibilidade é um voto que exige apenas maioria simples, ao contrário, o voto para afastamento exige maioria qualificada de 2/3 dos senadores. Mas você só pode votar em inelegibilidade depois que você vota o afastamento. Então, são 2 votos em separado, e veja, Kalina, que para muitos políticos republicanos, talvez isso seja uma questão interessante, porque muitos deles gostariam de ser o candidato do partido a presidente em 2024. Com o Trump fora do caminho, isso até abriria espaço para eles próprios se candidatarem. Com o Trump podendo se candidatar a presidente novamente em 2024, os republicanos terão esta sombra até lá. Então veja que é um cálculo político, como disse, muito delicado, que os republicanos vão ter que fazer. Inclusive, aproveitando aí o fio da meada, apesar de não terem ainda declarado apoio ao impeachment de Trump, alguns senadores republicanos pediram para que ele renunciasse. Agora, mudando um pouquinho assim, dá para dizer que Trump prejudicou a imagem do partido por meio de todas essas ações polêmicas, professor, ou não? Olha, Kalina, os dados concretos que nós temos são o seguinte: o Donald Trump ele não conseguiu vencer no voto popular nenhuma das 2 vezes. Ele ganhou a eleição em 2016 por uma vitória apertada em 3 estados. Perdeu a eleição de 2020, perdeu a maioria no Congresso. O Senado, os democratas, pela primeira vez em anos, vão ter as 2 cadeiras do Senado da Geórgia, que é um estado profundamente conservador. Então, quando a gente olha esses resultados, a gente conclui que parece que o Donald Trump tem criado algum problema político para o Partido Republicano. A questão é que o Trump ele permanece razoavelmente popular entre os republicanos, essa ideia de que há uma polarização muito grande nos Estados Unidos, ele é plenamente impopular entre democratas e razoavelmente ou bastante popular ainda
entre os republicanos. Então, essa é uma questão que ainda, apesar do que aconteceu, o Trump continua uma figura popular. O número de aprovação que saiu hoje, inclusive, recentemente, dá 60% de desaprovação ao Donald Trump, que é um recorde ao longo do mandato dele. Então, indica aí que parece que há um desgaste na imagem do Donald Trump perante o americano médio, né? Claro que aquele que o apoia, aquele que está mais firme no apoio do presidente Trump permanece apoiando, mas a grande questão é que você não consegue muita coisa politicamente se você tem apenas o apoio de 30%, 40% do eleitorado, né? Para você conseguir ter maioria na Câmara, conseguir governar, conseguir ser um partido viável politicamente, você precisa fazer um esforço para atingir uma parcela maior do eleitorado. Então, e se for descartada essa ideia de impeachment, será que um dia Trump volta ao poder? Será que ele teria essa iniciativa de querer voltar ao poder e a população apoiaria novamente? Olha, antes do que aconteceu no Capitólio na quarta-feira, eu diria que com certeza a resposta é sim. O próprio Trump deu todas as indicações que pretende continuar como uma figura importante. Eu não duvido nada que o Trump concorra novamente em 2024. A grande questão, novamente, é como é que isso vai jogar. O que aconteceu na quarta-feira que mudou um pouco o clima político em Washington. Isso pode alterar principalmente o apoio dos republicanos ao Donald Trump. Acho que a grande questão para a gente olhar daqui para frente é como é que vai se dar a relação do Partido Republicano com o Trump. Por isso que essa iniciativa do impeachment, etc., é importante, porque vai nos indicar caminhos nesse sentido. Eu acho que, deixando as coisas como estão, certamente, se a gente for olhar todas as indicações que o Trump deu, conhece alguma coisa sobre o Donald Trump, é que ele vai sim querer se colocar como candidato em 2024. Aliás, acho que a essa altura ele vê esse projeto até como uma vingança pessoal. Ainda sobre a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro, isso fez com que Trump fosse banido permanentemente do Twitter, né, devido ao risco de incitação à violência, e também teve as contas do Facebook e Instagram desativadas. Por conta disso, apoiadores dele, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, migraram para uma rede social chamada Parler, que inclusive foi também desativada da internet pelo Google. Sem as redes sociais, por onde ele sempre transitou e obteve apoio, professor, como é que fica essa questão? Além disso, muita gente alega que isso tudo é uma censura feita sobre Donald Trump. Essa é uma questão crucial, ou seja, muito do apoio a esses candidatos mais associados a um novo populismo de direita, que é como academicamente a gente pode classificar tanto o Trump quanto o Bolsonaro, muitos desses candidatos, veja que eles não têm uma aderência a partidos tradicionais, né? O Trump não é um republicano tradicional e o Bolsonaro sequer tem um partido hoje em dia, né? Então, como é que esses líderes se comunicam com a população? As redes sociais foram claramente um elemento importante. Já há muita gente pesquisando isso, o impacto das redes sociais na política, mas certamente tem sido um elemento importante no diálogo, né, entre esses líderes diretamente com os seus apoiadores, sem passar por filtros como a imprensa e outros filtros que antigamente eram naturais dentro da sociedade, né? Então, isso claramente ajudou muito desses candidatos. Agora, a grande questão que se coloca, não tem muito como a gente saber o futuro, mas me parece que nós vamos ver agora um experimento político muito interessante, ou seja, como esses movimentos sobrevivem sem contar com essas plataformas importantes. Acho que essa vai ser uma questão, inclusive, para pesquisadores, historiadores do futuro, examinar a partir de agora, como é que vai ser o futuro desses movimentos, né? No caso dos Estados Unidos, do trumpismo, sem o Donald Trump poder ter acesso direto às redes sociais. Essa me parece uma questão crucial a partir de agora. Muito bem, conversamos com o professor de Relações Internacionais da FAP, Carlos Gustavo Pogil. Obrigada, professor, mais uma vez por nos atender. Que o senhor tenha uma ótima semana. Obrigado, Karina. Foi um prazer. Boa tarde a todos.